Paz do Senhor Jesus, amém. Você do YouTube, você que vai receber esse vídeo. Eu quero compartilhar com você, a minha experiência com Deus, como eu conheci Jesus, né? Mas antes eu quero meditar aqui no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, que diz: Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Tem pessoas que têm o privilégio de conhecer Jesus quando ainda é pequeno. Tem pessoas que têm o privilégio de conhecer Jesus com mais idade. Mas o importante é a gente conhecer Jesus, não importa a idade, né? Porque Deus, ele tem um chamado, ele tem uma obra na vida de cada pessoa antes de nascermos. E quando eu era pequena já, né? Antes de eu nascer, o Senhor realmente, ele já me conhecia como ele conhecia você também. E com 3 anos de idade, eu era 5, eu já louvava o Senhor na igreja. Louvava o corinho, que é mais fácil, todos conhecem, né? Que é o bate-palma para Jesus. Minha mãe frequentava a igreja Casa da Bênção na época. E ela ia também na igreja Cristo é a Luz do Mundo. Cristo é a Luz do Mundo é a igreja que ela mais ia, né? E conforme a Igreja Deus e Amor foi aberta e começou o Conte a Bênção, né? Porque quem é que não quer receber bênção e vitória? Então minha mãe decidiu ir para a Igreja Deus e Amor. E com mais ou menos uns 8 a 9 anos eu participava do conjunto de criança, né? Todo dia tinha escola bíblica, cada dia era uma coisa. E a escola bíblica foi algo que me ajudou a continuar na igreja, porque eu queria muito ir para a igreja por causa da escola bíblica. E através disso eu conheci o Senhor, né? Os irmãos ficavam na igreja ouvindo o culto e as crianças ficavam ouvindo a palavra de Deus na sua linguagem dentro da salinha das crianças. E, irmãos, eu fui crescendo ali, né, na presença do Senhor. Eu me lembro que tinha uma brincadeira de criança que eu fazia. Eu sempre ouvia os irmãos pregarem que a gente não podia brincar com as coisas de Deus, né? E eu brincava com as minhas bonecas e eu colocava elas ali em pé e dizia que era o culto. Fazia um paletó do jeito que eu sabia fazer para um boneco, dizia que ele era o pastor, né? E ali a gente fazia o culto com aquelas bonecas, fazia o batismo das bonecas num caldeirão que a minha mãe tinha. Naquele tempo, e às vezes eu pensava assim, mas os irmãos pregam que não pode brincar com as coisas de Deus. Mas eu gostava de brincar de culto, né? Tinha a palavra, tinha oração por libertação. Mas isso, irmão, já era porque Deus, ele tinha um chamado na minha vida, né? E o Senhor, ele estava trabalhando ali na minha vida. Eu lembro que eu ouvi um testemunho já depois de grande de um irmão que ele pegou umas melancias e ele colocou no cabo da vassoura, ficou as cabo de vassoura ali no chão e ele começou a pregar para as melancias, né? Porque Deus, ele tinha uma obra na vida dele, mas ele tinha tanta sede de fazer a obra de Deus que ele fez isso. E um dia, ele estando em um ginásio, o Senhor falou para ele assim: Você se lembra, meu servo? Do meio das melancias eu te tirei. Às vezes você vê uma atitude do teu filho, é porque Deus, ele tem um algo, uma obra na vida dele. Se você vê que é uma atitude que não convém com a vontade de Deus, você tem que começar a orar para Deus repreender, para Deus colocar por terra, porque o inimigo também, ele quer investir contra a vida das nossas crianças e ele quer começar já desde a infância. E na minha vida foi assim, né? E ali eu fui crescendo na igreja, indo para a igreja, cheguei a minha época de estar nos adolescentes, chegou a minha época de estar num grupo de jovens, né? O Senhor preparou meu esposo na igreja também, servo do Senhor, pregador da palavra de Deus. E era uma coisa que eu tinha bastante receio. Eu pensava assim, que se uma pessoa, né, fosse preparada por Deus, que o importante era um gostar do outro, mas não é isso. Nós temos que pedir, né, a confirmação de Deus para ver se é de Deus ou não o nosso casamento. E eu também pedi ao Senhor.
Deus, ele confirmou o meu casamento, né? No começo eu não gostava do meu esposo, ele insistia bastante e eu dizia, eu não gosto. Eu falei com a minha mãe, mãe, eu não gosto dele. E minha mãe falou assim, ah, então se você não gosta, você não casa, né? Mas como Deus tinha uma obra, Deus, ele colocou amor no meu coração com meu esposo, né? Com 5 meses de gestação, depois do meu casamento, o Senhor me levantou como obreira. Eu já era Ana, né? Antes de me casar, eu fui Ana, né? E o Senhor foi trabalhando na minha vida, né? Comecei a pregar a palavra do Senhor com, se eu não me engano, foi com 13 anos. 13 anos não, foi com 15 anos, né? Eu comecei a pregar a palavra do Senhor. Para quem nunca pregou a palavra do Senhor, que sabe que pregar a palavra, às vezes a gente tem um pouco de medo, de receio. Comigo foi também, né? No início, mesmo o Senhor me entregando o dom da palavra, a primeira pregação que eu preguei 5 minutos. Eu disse, eu nunca mais vou pregar a palavra, porque eu não tive palavra para pregar. E tem pregadores que pregam meia hora, 1 hora. E ali uma irmã, serva do Senhor, chamada Adriana, né, que ela era ali da Cota 95 aqui em Cubatão. Ela disse, Tamira, não fica assim. Deus, ele vai trabalhar na sua vida como se fosse o começo, quando você começa a estudar, né? E ali, aquela palavra foi me dando um ânimo. Você vê que uma palavra, ela te ajuda você a continuar a caminhar. E ali a gente continuamos, né, pregando, várias igrejas que chamavam a gente ia levar a palavra do Senhor, né? E o Senhor, ele foi trabalhando na nossa vida, né? Confirmando aquilo que ele já estava trabalhando já desde lá da minha infância, né? A gente chegamos a dirigir círculo de oração, grupo de mocidade, grupo de crianças, chegamos a dirigir 2 igrejas pela misericórdia de Deus, porque ninguém é levantado por Deus pelo homem, é levantado conforme a vontade do Senhor, né? E hoje nós cooperamos, né, como obreira, pregadora também, a gente prega a palavra. Então, irmãos, é isso, né, o meu testemunho, como eu conheci Jesus já na minha infância. Aconteceram muitas coisas que vinha para me entristecer, para me parar, para me desistir, né? Mas eu sei que a gente precisa estar nos caminhos do Senhor. A gente tendo Deus, a gente tem tudo. Sem Deus nós não somos nada. E se você está afastado do caminho do Senhor, volte para a presença dele. Porque, aleluia, nós não conseguimos caminhar sem a presença de Deus, sem Deus na nossa vida. Talvez você que está ouvindo esse testemunho, você conheceu Jesus já de idade, já conheceu Jesus com a idade a mais, mas aproveita, né, que você conheceu Jesus e deixa ele trabalhar na tua vida. Porque enquanto há vida, há esperança. E Deus, ele quer te usar muito nas mãos dele, né? Eu vejo o exemplo da nossa irmã Lorena. Ela é de idade, mas você vê como Deus usa essa serva do Senhor, né? E a gente fica feliz de ver irmãs que mesmo na sua idade têm dado lugar a Deus. Não se intimide, não olhe para o que falam contra a tua vida. Ah, mas para que tá pregando? Olha a idade, não aguenta mais nada, irmãos. É isso, entristece os nossos idosos. Se eles começaram desde o início, eles têm prazer de fazer a obra de Deus, nós temos que incentivar eles a continuarem. E é exemplo para quem está chegando agora, né? É exemplo para quem está chegando agora, para os nossos jovens, que não importa a idade, o importante é nós dar lugar ao Senhor. E eu quero fazer um instante de oração pela tua vida, você que está aí, né? Você que parou, que você venha continuar. Você que está começando a conhecer Jesus, continuar firme, porque Deus, ele quer te usar muito mais nas mãos dele, amém? Apresentando também, se tiver alguém enfermo, o Senhor é poderoso para visitar e para dar a vitória, amém? Feche teus olhos, liga o teu pensamento com Deus, coloca a tua mão aí no local da tua enfermidade, ore conosco, e o Senhor pode pelejar na tua vida e trabalhar. Pai querido, Pai amado, nesse momento de oração, Senhor, nós te agradecemos por essa live, Senhor, que tu tem nos sustentado para estar fazendo. Que o Senhor venha visitar a cada pessoa que está ouvindo, meu Pai,
esse testemunho, como nós conhecemos o Senhor. Que o Senhor venha fortalecer essa pessoa cada vez mais na tua presença. Pai querido, este teu servo, essa tua serva que faz a tua obra, que ele venha continuar fazendo, que o Senhor possa usar eles tremendamente nas tuas mãos, Senhor, e sustentar cada dia mais na tua presença, Senhor. Este jovem, este adolescente, esta criança, que o Senhor possa usar conforme o teu querer e a tua vontade. Peleja na vida de cada um dos teus servos, ó Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, amém? Fica na paz do Senhor e continua firme. E você que saiu, volte, porque Deus tem obra grande na tua vida. Que Deus abençoe.